A Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, agradecendo a eles pelos instantes aqui, pela oportunidade de estarmos reunidos e pela presença dos benfeitores espirituais que vieram trazer as vibrações benéficas e salutares ao nosso espírito, aos nossos espíritos, que assim seja. Hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão Reinaldo Alves Ferreira. O tema da palestra é Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Verdade ou Mito? Nós convidamos o nosso irmão. Boa noite a todos. De início, nós temos que agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo nessa existência, pelo simples fato de ter sido oportunizado a cada um de nós renascermos no Brasil. Nesse país que as tradições espirituais afirmam se caracterizar por ser coração do mundo e a pátria do Evangelho, com certeza. Porque no Brasil nós temos recebido as mais variadas oportunidades de passarmos pelas experiências necessárias ao nosso progresso, à nossa evolução, em consonância com aquilo que todos nós necessitamos. Quando nós fomos convidados, eu não diria convidados, mas nós fomos concitados a tecer algumas considerações sobre o tema da noite, eu tenho que dizer para os senhores que eu fiquei muito assustado, preocupado, porque o que dizer, o que ponderar sobre essa missão espiritual do nosso país, nesse momento crucial que todos nós atravessamos, de uma crise aguda, evidentemente que todos nós espíritas sabemos, que crise é sinal, é um indício de transformações, porque na realidade nós estamos passando por uma profunda transformação e nesses momentos de transformação é natural que a crise ou as crises se sobreponham, porque todos nós sabemos que a sombra ou as sombras reagem aos esforços empreendidos pela luz, no sentido de disseminar a verdade e a mensagem do nosso Mestre Jesus. Nós não negamos, passamos por momentos difíceis, mas esse processo não é um processo apenas do nosso Brasil, do nosso país, é um processo universal, através do qual a humanidade busca escalar um novo momento, que é o momento de transição, em que nós haveremos de passar de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerativo ou de regeneração, aonde deverá preponderar
no seio da sociedade a boa vontade daqueles que vão estar buscando e envidando esforços no sentido da prática da boa nova, ou seja, da mensagem do nosso Mestre Jesus. Esta é a realidade pela qual nós estamos atravessando nesses momentos atuais, no momento atual em que nós estamos passando. Mas que isso não sirva de desespero, de desânimo, de desalento, da falta de otimismo que alguns vêm sentindo mais do que outros. Estes dias, conversando com um amigo espírita de longa data, e ele reclamava para mim. Ele dizia o seguinte: mas como que o Brasil deve ser considerado, né, o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, com tantos escândalos? É petrolão, é mensalão, tantos movimentos negativos no sentido de desnudar a verdadeira natureza dos espíritos que aqui se encontram no Brasil. Numa primeira análise, num primeiro enfrentamento dessas asserções ou dessas afirmativas, nós poderíamos até pensar que realmente o Brasil não estaria suficientemente apto, o nosso país, a exercer, a cumprir com aquela promessa que Cristo fez quando transfere da Palestina a árvore magnânima do seu Evangelho. Muitos até poderiam duvidar desta condição do nosso Brasil. Mas quando ele me faz estas indagações e começa a conjecturar em torno dessas questões que são fundamentais, me veio à mente: Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. O Evangelho é o medicamento, é um remédio a nos indicar quais caminhos haveremos de trilhar para porfiarmos aquela porta estreita simbólica que Jesus tanto fazia referência, como a porta a nos abrir novos horizontes e nos propiciar a tão desejada, anelada, procurada transformação íntima, porque assim, agindo, nós estaremos abrindo os caminhos para que o nosso país realmente seja o elemento propulsor, capaz de levar a outros povos a mensagem dignificante de amor e de bondade do nosso Mestre Jesus. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para aqueles que ainda possuem mazelas, que ainda não conseguiram se ver livres dessas mazelas, desses defeitos que ainda atingem a todos nós e que em alguns momentos vem servindo de óbice ao nosso próprio progresso moral e espiritual. Portanto, o nosso país, Brasil, não obstante, malgrado todas as dificuldades que nós estamos a atravessar, recebeu de Cristo a flâmula da caridade, do amor de Deus. Nós observamos na obra Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, ditada esta obra por Humberto de Campos. E é interessante essa obra, porque ela data do ano de 1938, que ainda é atual, atualíssima para todos nós. Mais interessante é que Humberto de Campos, jornalista, conhecido na sua época, poeta, literato, integrante da Academia Brasileira de Letras, titular da cadeira de número 20, ele desencarna
no ano de 1934. E ao desencarnar, dada a sua condição moral e espiritual, ele recebe de Emmanuel um convite de integrar a equipe espiritual coordenada por Emmanuel na pátria espiritual para contribuir na obra do Cristo, no sentido de disseminar, de propalar o Evangelho do Cristo através da psicografia do nosso estimado amigo e saudoso e inesquecível Chico Xavier. E ele aceita esse convite. E após de alguns ensaios, através da pena psicográfica do nosso amigo Chico Xavier, ele traz a lume esta obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nesta obra, ele estabelece toda a história do nosso país, desde o seu descobrimento e até mesmo antes do seu descobrimento. E nesta obra ele narra uma passagem extremamente importante, interessante, que deve ser relembrada. O diálogo de Eliel, ou Iléu, como queiram, o nosso Mestre Jesus. Quando Jesus, em uma de suas visitas periódicas ao planeta Terra, fazendo uma avaliação da sua doutrina, ele observa que na Europa estagnada, por conceitos materialistas, a sua semente da verdade e de luz e vida, o seu evangelho, não conseguiu o desenvolvimento que ele aguardava, mas que tinha consciência que encontrariam dificuldades. Porque Jesus tinha plena consciência, desde quando nasce na Galileia, naquela sociedade também que não compreendeu a sua mensagem na sua essência e na sua simplicidade. Ele sabia que os homens iriam deturpar, desviar o seu evangelho dos seus objetivos ou da sua real finalidade, qual seja educar os homens. Educar os homens. Esse é o objetivo do evangelho. Não uma educação formal, mas uma educação espiritual, uma educação moral, ética, que pudesse fazer com que nós sentíssemos a necessidade da sedimentação dos verdadeiros valores da alma, que são os valores do espírito, valores que Jesus fazia referência, que a traça ou a ferrugem seriam incapazes de derruir, de destruir. Mas nesta obra, nós encontramos esse diálogo de Cristo com Iléu, ou Eliel. Que engraçado. Quem era esse espírito? Iléu. Nós vamos encontrar esse espírito como sendo contemporâneo de Cristo aqui na terra. Não sei se muitos dos senhores chegaram a ler aquela obra extraordinária, né, que narra a vida de Paulo de Tarso, né? Psicografia de Chico, ditada por Emmanuel, né, que narra a vida de Paulo de Tarso, Paulo e Estevão. Nós vamos encontrar um personagem lá de nome Gamaliel. Gamaliel era o mestre de Paulo de Tarso. Quem era o Iléu? Avô de Gamaliel, que conheceu Cristo e que fundou na Judéia a escola ilaica, que estudava a mensagem de Cristo sob uma ótica do judaísmo, mas que tinha em Jesus como grande emissário do nosso Deus, nosso Pai, para restabelecer a verdade no seio da sociedade e assim, libertando-nos dos laços que nos prendem ainda ao marco da ignorância. E lá, Jesus começa a dizer para Iléu, como que a sociedade se encontra tão estagnada? Aqueles que tinham a missão de estabelecer a verdade do Evangelho para todos, se agarraram aos poderes materiais, aos poderes temporais, e buscaram adequar o meu Evangelho às suas necessidades, quando na verdade, e se nós formos bem observar, nós é que devemos
nos adaptar ao Evangelho, e não o contrário. E naquele momento em que Jesus estabelecia aquela avaliação, e isso acontecia no segundo quartel do século XIII, século XIV, aliás, por volta do ano de 1384. Hillel diz para Jesus: por que então não transplantarmos o Evangelho, a árvore do Evangelho, para os continentes ignorados? E indica Hélio a pátria do cruzeiro, o Brasil. E Jesus, aquecendo aquela necessidade de que fosse dada oportunidade, nova oportunidade à humanidade, retira da Palestina a sua árvore magnânima do Evangelho e a estabelece a partir daquele momento nas terras do cruzeiro, que hoje nós conhecemos como sendo o nosso Brasil. Dificuldades haveriam de surgir, como realmente surgiu. Mas o Brasil, a partir daquele momento, aqui, se estabelece uma escola regenerativa. E aí nós passamos a compreender e não entender, como muitos entendem, porque até mesmo no movimento espírita, esse meu colega me fez essa consideração. Olha, se o Brasil fosse o coração do mundo e a terra e a pátria do Evangelho, nós só teríamos no Brasil espíritos puros, perfeitos. Teríamos, do ponto de vista material, um país resolvido. Mas nós sabemos que não é assim. Não é desta forma que haveria de acontecer. Nesta mesma obra, numa outra passagem, mais exatamente no seu capítulo 7, quando Ismael, que for escolhido para ser o governador do nosso país, escolhido por Cristo, ele procura Cristo e fala, chora. Ele chora. Fala: Jesus, por misericórdia, interceda pelo nosso Brasil. Porque o que ocorria naquela ocasião no país? Escravos, africanos que haveriam de ser trazidos para o Brasil para contribuir com o desenvolvimento do país, mas não escravizados. Estavam escravizados. Os aborígenes, os índios, que já viviam aqui no Brasil, estavam sendo aniquilados pela ganância do homem. Ismael procura Jesus naquele momento, chora e pede pela misericórdia de Cristo que interceda. Jesus explica para ele naquela ocasião: olha, Ismael, o mundo é assim. O progresso faz parte da realidade humana, ou pelo menos deve estar presente a realidade do espírito. É necessário, às vezes, que essas situações se verifiquem, não obstante, não sejam imprescindíveis para a humanidade. Jesus dizia: o escândalo é necessário, mas ai por quem o escândalo venha. E Ismael clama, suplica ao mestre por ajuda. Jesus vira para Ismael, e aqui que eu acho interessante, e diz: olha, Ismael, vamos fazer o seguinte. Você vai carregar a flâmula que nós colocamos aqui no Brasil, Deus, Cristo e caridade. E você vai procurar todas as furnas mais profundas dos umbrais. E você vai trazer para o Brasil, através da reencarnação, aqueles espíritos endividados que viveram na Europa, na Inquisição, nas grandes revoluções, na igreja, naqueles sacerdotes que, ao invés de assegurar a verdade do seu evangelho, deturparam, tergiversaram. E Emmanuel,
Ismael, naquela hora, eu imagino o que ele deve ter sentido agora, que não vai dar certo. Mas o que Jesus dizia, queria transmitir para Ismael? Que, na verdade, o Brasil é um grande hospital. E que já regenerou vários espíritos. Nós poderíamos citar vários aqui. Ismael sai e, através da reencarnação, é permitido que aqueles espíritos sofredores do ponto de vista moral pudessem ter a oportunidade de, aqui no Brasil, resgatar, redimirem-se dos seus erros e dos seus equívocos. E comentando isso com esse amigo, eu ainda disse para ele, quem sabe nós não estávamos lá, naquele lote, naquela quantidade enorme de espíritos que reencarnaram aqui na Terra. E principalmente aqui no Brasil. Hermínio Miranda, em uma de suas obras, diz o seguinte, que 80% daqueles franceses que participaram da Revolução Francesa, levando-a para um caminho que não era o desejado e o mais adequado, foram trazidos a reencarnar no nosso Brasil, na Terra. Por isso é que nós temos que compreender que essas crises, aqui ou ali, de vez em quando ocorrem. Políticos reincidentes nos equívocos de eras passadas, que acostumaram-se a se manter no poder, a não respeitar o próximo e a tirar proveito da sua condição, não em benefício da sociedade, mas em benefício individual. Aqui no Brasil nós temos, porque são espíritos que estão tendo a oportunidade, nesta existência, de tomarem um novo rumo em suas existências, dando um novo sentido às suas vidas, mas que assim não agindo, vão ter que responder à luz de suas consciências daquilo que estão fazendo para a sociedade nosso Brasil. Nós temos que compreender, portanto, que o Brasil é para nós e sem privilégios, porque na justiça divina não existem privilégios. Não existe. E um amigo me disse, mas então quer dizer que você está dizendo que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, quer dizer que nós somos privilegiados? Não, nós temos, na verdade, mais responsabilidades. Porque nós espíritas, Cleobaldo, nós somos herdeiros do conhecimento espiritual. Nós somos herdeiros do conhecimento espiritual. Então nós temos um compromisso enorme com a humanidade e com essa missão espiritual do nosso planeta. Olha, o nosso país já serviu de escola regenerativa para muitos espíritos e serve até hoje para muitos e para nós. A grande questão é a seguinte: nós estamos aceitando esta realidade em nossas vidas e aproveitando esta existência neste planeta, e principalmente no Brasil? Vamos entender uma coisa, só para que nós possamos refletir, para que nós possamos chegar à conclusão de que isto não é um mito, é uma realidade. Qual país do mundo que tem essa extensão continental que o Brasil tem? Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. 8 milhões, isso mesmo, quilômetros quadrados. E o país não fracionou. Nós mantivemos, desde o descobrimento do Brasil, a nossa unidade territorial. Nesta obra, Humberto de Campos diz, por força da intervenção de Cristo.
para não permitir, como ocorreu com outros países, em outros países, e nós podemos citar exemplo na própria América Latina, nos países do idioma espanhol, em que no primeiro momento era uma unidade, mantinha a unidade territorial. E hoje, quantos países nós temos? No Brasil, isto não aconteceu. A espiritualidade interviu de tal modo a manter essa unidade para que o país se desenvolvesse numa única língua, num único idioma, apesar das diversidades, dos costumes e dos hábitos, às vezes diferentes, desse povo que aqui se encontra no nosso país, que somos nós. Vou dar um exemplo. Emmanuel reencarnou no Brasil. Todos nós sabemos. Manuel da Nóbrega. Emmanuel disse, certa feita, que ele estava cansado de exercer o poder de mando e que, portanto, ele queria renascer no Brasil. Nasceu no seio da igreja para dar voz à mensagem do Cristo. Anchieta, Padre Anchieta, que nasce como Padre Anchieta e depois Fabiano de Cristo, em uma outra existência. Dom Pedro II, de acordo com a historiografia espiritual, que estão nas obras, e nesta obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem havia sido Dom Pedro II em uma outra existência, que viveu ele na época do Cristo? Os senhores se recordam daquele soldado que estava com a lança, que no momento zombava de Cristo? Era ele. Era ele que foi escolhido por Cristo para vir para o Brasil, reencarnando em Portugal, mas vir para o Brasil, para ajudar nesse movimento de progresso espiritual. São Pedro II, Pedro I. Nesse movimento de progresso, talvez tenha sido momentos de maior riqueza de progresso e desenvolvimento do nosso país, foi esse período em que ele permaneceu aqui no Brasil. E interessante que quando ele iria renascer em Portugal, em que Cristo dizia que a sua missão, na verdade, seria no Brasil, Cristo disse para ele: você vai passar por muitas dificuldades, vai ser olvidado, vai ser esquecido no final. E isto realmente ocorreu, porque fora ele para Portugal, num movimento em que os brasileiros não reconheceram naquele instante toda a importância daquele imperador marcado pela humildade, como verdadeiro missionário, nosso Mestre Jesus, que o escolhera para dar um impulso de progresso no nosso país. O Brasil nunca esteve órfão. Se nós observarmos, se eu indagar, precisam responder, que todos nós sabemos. Nós somos o país de maior quantidade de espíritas no mundo. É no Brasil. Sem sombra de dúvida. A codificação começa em França. Porque tinha que ser. Tinha que ser. Por que tinha que ser na França? Primeiro, Kardec estava ambientado naquela região. Porque numa outra existência, ele havia sido um sacerdote druida e vivido naquele território. Segundo, porque a França era o centro cultural da Europa e de todo o mundo. E tudo que ocorria lá repercutia, positivamente ou negativamente, para toda a humanidade. Mas, na verdade, o centro de todo o movimento espiritual haveria de ser
aqui no Brasil. Se nós observarmos quantos espíritos vieram e renasceram no Brasil para impulsionar o progresso dos espíritos que aqui viveram, nós vamos observar a grande preocupação do Cristo com o nosso país. Podemos citar alguns exemplos. Bittencourt Sampaio, Leopoldo Silva, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e, mais recentemente, nosso grande amigo Chico Xavier. Citamos alguns. Os senhores imaginam, naquela época, no século XIX, o que significava ser espírita? As dificuldades que eles devem ter enfrentado foram enormes. E se não fossem eles, nós não estaríamos aqui nesta noite. Com certeza não. Foram missionários que Jesus enviou para nós, para a terra do Cruzeiro, para sedimentar esta realidade inovidável que nós podemos afirmar. O Brasil é a pátria, atualmente a pátria do Evangelho, porque o Brasil abraça todos aqueles que aqui chegam, sejam através do processo reencarnatório na sua origem, ou venham de outros continentes ou de outros países, porque nós temos que compreender que somos filhos de um mesmo Pai, que somos portadores do mesmo DNA divino, que entre nós não deve haver diferença. Então, quando a tempestade encobre o nosso país, nós temos que lançar os nossos olhares para a espiritualidade suprema, com a certeza absoluta de que acima das dificuldades que haverão de ser superadas, que Jesus está no leme e ele, através de Ismael, tem demonstrado e envidado todos os esforços necessários para que o Brasil continue participando desse grande banquete espiritual, que ele se torne esse elemento propulsor da mensagem do nosso Mestre Jesus nessa nova era que vai se iniciar através desse processo de transição que nós estamos atravessando numa fase aguda. Então vamos ser otimistas, não nos deixar levar por essa onda de pessimismo que às vezes nos atinge. De vez em quando, se nós não tivermos cuidado, nós nos deixamos levar por essa onda de pessimismo. Podemos chegar a conclusões assodadas que o Brasil não será capaz de levar adiante a sua grande missão espiritual. Porque a missão do Brasil é espiritual. E nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade quanto a isto. Porque nós nos comprometemos antes de reencarnarmos, assumimos esta obrigação de contribuir para a edificação de uma sociedade mais justa e harmônica, pautada pelo Evangelho do Cristo, para que esse Evangelho seja uma realidade e não apenas e tão somente uma promessa, porque para muitos de nós tem sido só uma promessa, porque nós ainda não admitimos o Evangelho em nossas vidas. A grande pergunta que nós fazemos não é esta, se o Brasil é o coração do mundo ou a pátria do Evangelho, é se nós aceitamos ou não esta realidade. Essa é a questão. Se nós admitimos a oportunidade que nós estamos tendo nesse momento como uma oportunidade singular para que nós possamos crescer do ponto de vista ético-moral. Nós queremos mudanças, mas nós não mudamos.
Nós queremos ética e moral, mas não desenvolvemos no nosso íntimo esses sentimentos que são imprescindíveis. A ética do Cristo não é quantitativa. A ética do Cristo é qualitativa, ela é de qualidade. E a nossa ética ainda é de quantidade. Nós admitimos praticar pequenos delitos. Já viram isso? Pequenas infrações nós ainda permitimos. Mas quando isto ocorre, eu começo a pensar. Jesus dizia assim, você deve ser fiel na fé, nas pequenas coisas e também nas grandes coisas, nas grandes e nas pequenas. Então, à medida que nós formos compreendendo estas realidades, nós vamos mudando, nós vamos alterando a nossa trajetória de vida para a construção de uma sociedade melhor. Não nos iludamos, a sociedade que está aí é uma criação nossa. Nós é que fizemos a sociedade em que nós vivemos. Se é uma sociedade dissociada do Evangelho, é porque nós não absorvemos em nós o Evangelho na sua essência e não aceitamos ainda em toda a sua integralidade a mensagem de amor do nosso Mestre Jesus. Então o Brasil, sim, ele tem essa missão espiritual e vem cumprindo essa missão espiritual sob a égide do nosso grande Mestre Jesus, que não tem poupado esforços no sentido de que nós compreendamos essa realidade. Então a questão não é a primeira indagação, é a segunda. Se nós estamos aproveitando este fato, se nós estamos aproveitando esta existência, nós estamos aproveitando as oportunidades. Essa é a grande questão. E nós espíritas temos um malveso. Nós temos, sim, a gente se preocupa muito com o que a gente fez. O espírita tem esse defeito. Você vai conversar e vai falar, eu fui. Vocês já notaram isso? Não, nós temos que nos preocupar agora. É lógico, com o que nós fizemos, porque isso está repercutindo na nossa existência. Mas nós temos que preocupar com o que nós estamos fazendo. Com o que nós estamos fazendo na atualidade. Essa deve ser a nossa grande preocupação. E é isso que Jesus aguarda de cada um de nós. Cada um. Para que a missão espiritual do Brasil seja algo concreto em nossas vidas. De forma que nós podemos afirmar, asseverar. Realmente, o Brasil já é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, o que nos traz grandes responsabilidades. O Brasil é um grande hospital. Nós somos doentes. O remédio é o Evangelho. O remédio é o nosso Mestre Jesus. Que nós nos permitamos a fazer uso desse medicamento. Medicamento que chega até nós através do exemplo daquele que hoje sempre é a luz de nossas vidas, caminha a verdade e a vida, no sentido de que só através do Mestre nós seremos capazes de alcançar o reino dos céus, que nada mais é do que uma construção interior, uma construção íntima, uma conquista do espírito, através de um combate consigo mesmo, no afã de nos tornarmos a cada dia homens e mulheres melhores, na condição daqueles que ao buscar Cristo, tenham as condições necessárias de fazer com que o homem espiritual se sobreponha ao homem material, que ainda normalmente nos domina nas nossas ações e nas nossas coisas. Que o Cristo nos abençoe e a Ele nós rendemos os nossos agradecimentos por nos ter permitido nascer na pátria do Cruzeiro, esse país bendito de dimensões continentais, mas cuja dimensão não se aproxima
do coração dos seus filhos, daqueles que buscam no Evangelho o refrigério e o esclarecimento para a solução dos problemas que o afligem, porque nós só vamos mudar a nossa sociedade, o nosso país, à medida que nós entendermos que essa mudança tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro, e de que a mudança vai depender de cada um de nós. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Com certeza esse é o nosso país. Que as atribulações e as dificuldades não nos façam esmorecer diante das adversidades que haveremos de enfrentar. Estamos enfrentando, mas isto é um sinal positivo, porque, como diziam os antigos, depois da tempestade vem a bonança e a calmaria. Não há tempestade que dure para sempre. Dizia Chico, tudo passa, tudo passa. E nós podemos complementar. Só não passa o amor, porque o amor é um valor imperecível. E através do amor, nós podemos cobrir uma multidão. Deus nos abençoe agora e sempre. Jesus nos ilumine. Que a espiritualidade amiga possa nos inspirar nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando. Que possa nos conferir a fé inabalável. Vai passar. E no futuro nós vamos colher os louros do embate que nós devemos estabelecer conosco mesmo e com a consciência de que nós temos grandes responsabilidades no sentido de estabelecer nosso país, na sua essência e simplicidade, a mensagem do Cristo. Que assim seja. E rogamos a Jesus que continue abençoando, para que Ele possa nos trazer sempre esse conhecimento, essas palavras, né, tão consoladoras que Ele nos trouxe hoje. Nós queremos divulgar aqui que na próxima quinta-feira nós teremos a palestra do Jacobson Santana Trovão. Foi trabalhador da casa. E ele traz o tema mediunidade na infância, compreensão e conduta. É um tema bem interessante, né? Então vale a pena. O palestrante é muito bom e a gente espera vocês, então. Nós estamos aqui hoje também com um grupo teatral que vieram divulgar e fazer um convite para nós, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernanda. Eu e uns amigos, nós somos do grupo Zap Teatral e nós viemos fazer um convite para vocês, que se estende também, né, para todos os seus familiares, amigos, podem chamar todo mundo. Nós estamos com uma peça que se intitula Um Sopro de Fé. Como o nosso amigo disse, essa peça, ela retrata a vida de um missionário, assim, na minha visão, exemplar, né, que é o Eurípides Barçanufo. A nossa peça ela vai acontecer no dia 17 de novembro, às 20 horas, lá no Teatro Madre Esperança Garrido. Tá? Até o dia 4 de novembro, o nosso ingresso ele custa R$ 25,00. A partir do dia 5, R$ 35,00. Eu vou deixar um pouco aqui. Ao final também nós estaremos aqui para quem já quiser comprar hoje, ok? E ao longo das outras reuniões também eu vou estar vindo, mas também vou deixar um pouquinho com o pessoal na secretaria. Quem quiser ter mais informações, nós deixamos um
um cartaz lá na administração, tá? Então a gente aguarda todos vocês no dia 17 de novembro, às 20 horas, lá no Teatro Madre Esperança Garrido, tá ok? Muito obrigada. Então, vamos participar aí, né? Prestigiar os nossos amigos. Nós convidamos a nossa irmã Jurandira para fazer a prece final. Bem, prezados irmãos, após uma palestra tão extraordinária como essa que o nosso irmão Ronaldo nos trouxe nesta noite, nós temos muito que agradecer ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para refletirmos um assunto tão importante e como foi nos trazido nesta noite, Senhor. Eu tenho certeza que esta mensagem foi tocada em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos pedir que nos dê, Senhor, sempre a sua luz, a sua força, para que possamos superar as nossas fraquezas em muitos momentos da nossa vida, para que nós possamos abraçar mais, Senhor, o seu Evangelho, que possamos, Senhor, a cada dia que virão na nossa vida, possamos nós eleger uma das passagens do seu Evangelho e procurar o exercício no nosso dia a dia. E que esse nosso esforço, Senhor, seja não só na parte física, mas sobretudo dentro do nosso coração, dentro, Senhor, da nossa mente. E em seu nome, Senhor, nós queremos pedir para o encerramento deste momento tão importante para todos nós. E que cada um de nós, Senhor, possa levar em nossa memória bastante desse conteúdo que nos foi trazido, que só nos estimula a nos melhorarmos a cada dia. E em seu nome, Senhor, em nome dos benfeitores espirituais que conosco trabalham nesta noite, nós queremos dar por encerrada esta primeira parte da nossa tarefa da noite.